agente local de inovação, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Neste momento, nós vamos falar sobre boas práticas na aplicação da metodologia da etapa 5 da jornada de produtividade. Se você tem dúvida em como executar da melhor forma possível essa etapa, assista a esse vídeo completo, hein? Não se perca aí no meio, não. Lembrando que esse material é um material orientativo e foi baseado no guia da jornada de produtividade que está disponível lá na UC, Universidade Corporativa, quando você fez sua capacitação inicial. E este material aqui é um material complementar, esse vídeo é um material complementar, não substitui o material disponibilizado pelo Sebrae Nacional através da Universidade Corporativa. Vamos estudar? Se você se perdeu aí, não sabe onde está o seu guia, onde foi que eu salvei ele nesse computador, tá aqui o QR Code para você acessar o guia da melhor forma possível. Lendo esse QR Code, você já vai direto para o guia da jornada de produtividade. Essa é a etapa 5. Roda a vinheta! Etapa 5. Criando e testando o protótipo. Qual o objetivo desta etapa? Essa etapa da jornada de produtividade é um encontro individual entre você, o empresário, e a equipe que ele selecionar para participar deste momento. É neste encontro que vocês vão planejar ou já construir o protótipo e também planejar como será realizada a testagem desse protótipo. Essa etapa está dividida em 3 fases essenciais. A primeira fase é esse planejamento, o planejamento do protótipo, da testagem, da validação do protótipo. A segunda é a atualização do plano de ação. Que plano de ação é esse, Adriane? Aquele que você fez lá na etapa 2, lembra? Agora é hora de atualizá-lo, identificar ali quais foram as ações que já foram feitas, quais novas ações podem ser incrementadas nesse plano de ação. E a terceira parte deste encontro é a mensuração de indicadores. É a primeira vez que você vai fazer essa mensuração. Que indicadores são esses? Assista esse vídeo que você vai entender quando a gente chegar nessa fase. Vamos dividir então esse vídeo em 3 fases. Fase 1, planejamento de protótipo e testagem. Fase 2, atualização do plano de ação. Fase 3, validação, mensuração e mensuração inicial dos indicadores. Valeu! Vamos então, fase 1, vem! Quero começar essa fase te mostrando uma tela que você já conhece. Essa tela aqui da etapa 2, problema priorizado. Através desse problema priorizado, lá na etapa 2, que na nossa empresa teste aqui foi baixa vendas em períodos específicos. Nós detalhamos o problema e junto com a empresa, com o empresário, com a equipe, nós também levantamos soluções para o problema, certo? Lembra disso? Vocês levantaram um problema, priorizaram um problema. Depois de priorizar esse problema, vocês identificaram possíveis soluções para esse problema. Agora, na etapa 5, é hora de prototipar uma dessas ideias de solução, ou talvez a mistura de 2 ou 3 ideias de solução em um único protótipo. Por isso, é importante lembrar que a metodologia ela está completamente amarrada, uma etapa vai puxando a outra. Não são encontros individuais desconectados, não. Eles estão conectados. A etapa 2, eu tenho que retornar na etapa 2 para conseguir fazer a 5. Você também vai precisar retornar lá na etapa 3 para conseguir fazer essa etapa 5. Vai precisar retomar na etapa 4 para conseguir fazer a etapa 5. Então, tá tudo bem amarradinho. Nós levantamos um problema, priorizamos um desses problemas lá dentro da empresa, identificamos ideias de solução. Agora na etapa 5, nós vamos pegar uma solução ou algumas soluções e vamos prototipar. Se esta palavra, protótipo, surgir de forma estranha para o empresário que você estiver atendendo, utilize palavras que são semelhantes, como modelo, exemplo, ao invés de tentar insistir na palavra protótipo. Não é porque a metodologia usa a palavra protótipo, se ela não é comum à linguagem do empresário que você está atendendo, você pode explicar para ele, usar a palavra protótipo e explicar, mas se a palavra é exemplo, molde, modelo, fique mais tranquilo para esse empresário, não gere tanta estranheza para ele, modifique essa palavra por um sinônimo. Essa é a minha dica.
Então nós estamos aqui, nós mapeamos as soluções, agora nós vamos chegar nesse quadro aqui, que é o quadro da etapa 5, planejamento de protótipo. Nós vamos começar a etapa 5 com esse quadro aqui de planejamento de protótipo, que você pode levar na versão impressa para o empresário, para a equipe, utilizar os post-its para responder, ou também pode levar ali o seu notebook e ir preenchendo direto no Jamboard e, claro, compartilhando essa tela junto com o empresário e com a equipe. Vamos juntos, então, preencher esse quadro, etapa 5, planejamento do protótipo. O primeiro passo é escrever aqui qual que é o problema, que é o mesmo que você já escreveu lá na etapa 2. Baixa vendas em períodos específicos. Então, houve uma baixa aí nas vendas, diminuiu bastante as vendas, esse é o problema. Qual foi a solução apresentada? Uma ação promocional que será promovida aí dentro da empresa em uma data especial. E qual é o tipo de protótipo? É uma ação de vendas. Aqui você pode escrever que tipo de protótipo se é uma miniatura, se é uma maquete, se é um vídeo, se é alguma ação específica. Então, no nosso caso aqui, deu a louca no patrão, é uma ação de vendas. Aqui nesse quadro, você vai colocar como será o protótipo e escrever em detalhes como será o protótipo. Então, aqui virá os detalhes do protótipo. Aqui a gente escreveria nesse caso, no caso do Deu a Louca no Patrão, que seria uma ação de vendas, onde o empresário vai selecionar alguns itens, esses itens vão ficar em uma promoção específica, em descontos inacreditáveis, beleza? Você vai colocar aqui como que vai funcionar o seu protótipo. Os responsáveis nada mais é do que delegar as tarefas para cada um dos responsáveis dentro daquela empresa. Então, vai ser o patrão? Ok. Vai ser o empreendedor, o empresário? Ok. Vai ser uma secretária? Ok. Qual que é a função dela? Vai ser o vendedor? Qual que é a função dele? Aqui você vai dividir as tarefas entre as pessoas que tem na empresa. As etapas. Quais são as etapas? Então, no caso da Deu a Louca no Patrão, ela vai passar por várias etapas, como, por exemplo, selecionar os produtos que vão entrar em desconto, definir tabela de desconto, marcar esses produtos com cores específicas, com etiquetas específicas. Então, existem várias etapas. Etapa de promoção através do marketing. Então, aqui vai definir quais são as etapas que cada ação irá passar. Ok? Beleza? Deu para entender? E aqui em materiais, você vai colocar quais são os materiais necessários para que essa ação aconteça. Então, vamos imaginar que você vai precisar de computador, cartolina, canetão. O que vai ser necessário para que essa ação promocional aconteça? Vamos colocar balão enfeitando a loja? Então, aqui em materiais, você vai colocar todos os materiais necessários para que esse protótipo aconteça. Então, são materiais físicos mesmos, computador, balão. Então, você vai colocar tudo aqui que é necessário para que essa ação aconteça, beleza? E aqui você vai definir também qual é o computador, né? Bora lá. E balor não, balão. Qual é o prazo para que esse protótipo aconteça? Nós já temos uma data específica, então o prazo é 30 de novembro. Então você vai colocar aqui qual é o prazo para que esse protótipo aconteça. Beleza? Do lado de cá, Adriane, o que é isso? Testagem. Lembra que a gente falou que a gente vai fazer um protótipo, então agora a gente vai avaliar isso deu certo ou não deu certo. Fica aqui nessa parte de testagem. Aqui você vai definir como que vai ser realizada a testagem. Nós vamos fazer uma pesquisa com clientes, pesquisa com os vendedores. Então, você vai colocar aqui que tipo de pesquisa vai ser feita. Quem é o responsável por essa testagem? Vai ser a vendedora X. Então, você vai definir aqui quem é o responsável. Não necessariamente o responsável é o empresário. Ele pode delegar essa atividade para alguma outra funcionária. Quais são as ferramentas a serem utilizadas? Lembra que eu falei do Google Forms? Então, o Google Forms é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer essa pesquisa com o cliente. Existem várias outras, e aí vai depender da sua expertise e também da expertise e do conhecimento do empresário. Clientes, vão ser clientes internos ou clientes externos, ou ambos. Aqui você vai definir se são ambos, se são clientes externos ou internos, beleza?
E qual é o período que vai ser realizada essa testagem? Então, se o protótipo vai ser realizado até dia 30 de novembro, então vamos colocar aqui que o período é até uma semana depois, 7 de dezembro. É o período para que essa testagem aconteça. Beleza? Deu para entender aqui como é que preenche esse quadro? Claro que deu, né? Valeu! Agora, nós vamos te mostrar um roteiro de entrevista. Quais possíveis perguntas pode estar neste roteiro de entrevista para que você colha as melhores para que o empreendedor colha as melhores respostas possíveis. Vamos lá! Eu sei que quando você olhou para esse quadro, roteiro de entrevista, você pensou o que são essas perguntas? Perguntas de contextualização, perguntas e orientação do teste? Fique calmo que eu vou te explicar cada uma delas. O que são as perguntas de contextualização? As perguntas de contextualização nada mais é do que conhecer melhor o perfil do cliente ou da pessoa que está sendo entrevistada. É aqui que você vai perguntar que área que você trabalha, quanto tempo você trabalha nessa área, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Então, aqui você vai conhecer de forma geral o perfil do cliente ou da pessoa entrevistada. Na pergunta intermediária, você vai entender se o entrevistado ele se familiariza ou se ele gosta de alguma atividade relacionada direta ou indiretamente ao contexto do protótipo. Como assim, Adriane? Exemplo, então estou trabalhando com vendas de vários itens, então vou perguntar o que você gosta de comprar para você e para sua família? Que tipo de produto te interessa? Isso eu estou trazendo familiaridade para o protótipo, para o contexto do protótipo, ok? Você também tem as perguntas de orientação do teste, que são essas aqui, ó, perguntas e orientação do teste. O que são essas perguntas? Elas servem para orientar o cliente de forma ampla para que ele execute uma atividade para o teste do protótipo. E nessas perguntas, você vai fazer perguntas abertas, como se você não quisesse ouvir da pessoa sim ou não. Então, nessas perguntas, você pode perguntar: o que você acha disso? Para que serve isso? O que você acha? O que você pensa quando você olha para isso? O que você faria se você visse isso? Então, dando sugestões para a pessoa para que ela te diga: se eu visse um produto com etiqueta diferente, eu já me despertaria pensando: ué, por que esse produto está com etiqueta diferente? Será que ela está com desconto? Então, você vai ouvir do cliente o que é, ou como ele vê aquilo, beleza? Nas perguntas consolidadoras, nada mais é do que consolidar realmente o protótipo e revisar os principais aspectos da entrevista com o cliente quanto ao texto do protótipo. O que ele achou do protótipo? Você gostou desse protótipo, sim ou não? Você gostou disso? Você gostou dessa promoção? Você gostou dessa ação? Deu a louca no patrão? Do que você não gostou? Como que você descreveria esse protótipo para algum amigo ou algum familiar? Beleza? Deu para entender? Eu vou deixar essas sugestões de perguntas que eu trouxe aqui no vídeo também aqui na legenda desse vídeo. E aí, pela legenda, você já vai conseguir ali copiar algumas ideias, ter algumas ideias também para aplicar dentro do seu roteiro de entrevistas. Adriane, e se o meu entrevistado é só um empresário? Você pode fazer uma entrevista no sentido avaliativo, autoavaliação, para o empresário avaliar se realmente aquilo que ele esperava, ele chegou ao final executando aquilo que ele esperava. Fase 2 da etapa 5, o que é? Revisão do plano de ação que já foi criado lá na etapa 2. Lembra da etapa 2 que você usou essa tela aqui? Plano de ação? E aí você colocou ali o que era o tema, qual era a ação que precisava ser executada, qual era o tipo de ação, o indicador vinculado, lembra disso? Agora é hora de revisar. Quais dessas ações já foram executadas, já foram concluídas? Durante esses dias aí, da etapa 2 até chegar na etapa 5, houveram outras ações que precisaram ser executadas, ou existem algumas ações que ainda podem ser executadas pela empresa, até para amenizar o problema priorizado, como também para relembrar aqueles problemas que também foram levantados, mas que não foram o problema priorizado no protótipo. Isso aqui contribui e muito para que a empresa saiba o que fazer depois que você for embora. Porque ali você vai dando várias sugestões, várias ideias naquele diálogo. Mas depois que você for embora, como que ele vai saber o que ele tem que fazer? Tá tudo descrito aqui no plano de ação.
Um exemplo, eu identifiquei que não foi o problema priorizado dessa empresa teste estar no Google Meu Negócio. Ou que também agora nem chama mais Google Meu Negócio, né? Chama perfil da empresa no Google. Eu identifiquei que eles não estão lá, eles não têm perfil de empresa no Google. Então, o que eu posso fazer? Coloco esse aqui como uma das ações do plano de ação. Já identifico quem vai ser o responsável por implementar essa ação na empresa, crio o prazo de início, prazo de conclusão e vou acompanhando o status dessa ação que até eu mesmo, enquanto Ali, sugeri para o empreendedor. Beleza? Só atualizar o plano de ação de acordo com o que você já fez lá na etapa 2. Valeu! Fase 3, finalizando a etapa 5. Ufa! Calma aí, viu? Que tem muita coisa. Vou compartilhar a tela contigo para que você saiba o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer a mensuração inicial. Essa tabelinha aqui, você já deve conhecer essa tabelinha, porque esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele já foi demonstrado lá na etapa 3, na palestra de indicadores, lembra? Lá nós falamos sobre essa produtividade do trabalho, que é a produtividade por pessoa ocupada dentro da empresa. Se você não lembra o que não sabe como calcula isso, não sabe dar um retorno para o cliente sobre o porquê que vai se considerar só os custos variáveis e não o custo fixo, você precisa retornar lá na etapa 3. Lê o guia do Ali, porque lá no guia explica tudo que você precisa saber sobre esses dados. Você vai preencher essa tabelinha que aparece aí na sua tela, etapa 5, mensuração inicial. Primeiro, data da mensuração e o mês de referência. O que é mês de referência, Adriane? Neste ano, nós estamos utilizando, nesse ciclo, nós estamos utilizando o mês de referência, o mês de outubro de 2022. Então, nós vamos pegar os dados de faturamento da empresa de outubro de 2022. Mas, claro, se você estiver assistindo esse vídeo em 2023, é claro que o dado não vai ser de outubro de 2022, ok? Não se perca. Ok, peguei ali a data de mensuração, peguei qual é o mês de referência e agora eu vou preencher o faturamento bruto. O que é o faturamento bruto? O total geral de vendas de produtos, de serviço durante o mês de outubro. Tudo que entrou para essa empresa como venda de produto, venda de serviço, não vai se considerar aqui venda de ativo, tá? Ele tinha um prédio, vendeu o prédio. Ele tinha uma casa, vendeu a casa. Não, é venda de produto e de serviço, menos os custos variáveis. O que são esses custos variáveis? Os custos variáveis está explicado lá na etapa 3. Eu preciso repetir? Não preciso, porque eu tenho certeza que você é um Ali super dedicado, empenhado e com certeza você já leu completamente todo o guia do Ali Produtividade, não é mesmo? Lá diz que os custos variáveis são os custos que estão de acordo com o nível de produção daquela empresa, aquilo que é usado efetivamente na produção do produto ou do serviço daquela empresa e que vai depender dos volumes de vendas que foram realizados naquele período. Então, de forma bem resumida, os custos variáveis é aquilo que está diretamente ligado na produção ou na venda daquele item, daquele produto ou daquele serviço. Como, por exemplo, os impostos, que vão variar de acordo com o faturamento. As comissões de vendas, o salário não, mas a comissão de venda, ela varia de acordo com as vendas que foram executadas. A matéria-prima, ou a compra daquele produto específico, ou algo que esteja relacionado à produção ou à venda daquele produto ou serviço específico. Beleza? Esses são os custos variáveis. Embaixo deste gráfico aqui vai estar o número de pessoas ocupadas. Você também já sabe, meu querido Ali, o que são essas pessoas ocupadas, porque isso já estava lá na etapa 3. E lá dizia assim, que essas pessoas ocupadas são as pessoas que estão diretamente relacionadas ou trabalhando na execução daquela empresa.
E dentro de pessoas ocupadas entra os funcionários, entra também o próprio empreendedor, os familiares do empreendedor que estão ali trabalhando, que por mais talvez eles nem sejam remunerados, mas estão trabalhando, são pessoas ocupadas dentro dessa empresa. Se você tiver dúvida, volta lá na tabelinha de pessoas ocupadas lá da etapa 3 que você vai conhecer, ok? Meu querido agente local de inovação, muito cuidado na hora de fazer essa mensuração inicial. Esse número tem que ser o mais real possível, tanto o número de faturamento, quanto o número de pessoas ocupadas, quanto os custos variáveis dessa empresa. Esse resultado, o resultado de produtividade por pessoa ocupada, costuma gerar muitas dúvidas na mente do empresário que você está atendendo. Por isso você precisa se sentir muito seguro antes de ir para essa etapa, para entender o que é custo variável, o que é faturamento bruto, o que são o número de pessoas ocupadas e por que este programa faz a mensuração de produtividade do trabalho. Vamos imaginar aqui que esse cálculo dê R$1.000 por pessoa ocupada. O que o empresário vai falar? Uai, mas então a pessoa que está ocupada aqui dentro não está pagando nem o próprio salário? E aí é o seu papel entender o que esse número representa. Então, se você tem qualquer dúvida a respeito deste cálculo aqui, converse com o seu sênior, converse com o gestor regional, com o gestor estadual aí do seu estado, para que você tenha segurança na hora de demonstrar esse cálculo para o empreendedor. Nosso papel enquanto agente local de inovação e enquanto Programa Brasil Mais Jornada de Produtividade é fazer com que este número que aparece aí na tela, produtividade por pessoa ocupada, aumente. Ou seja, se nessa mensuração inicial você teve um resultado de R$1.000 por pessoa ocupada, o objetivo é fazer com que na mensuração final, que vai acontecer 3 meses ao final de toda a metodologia, 3 meses após o final da metodologia, você consiga mensurar junto com o empresário um resultado ainda melhor. Ou seja, se antes cada pessoa ocupada produzia R$1.000, agora, após o programa, após a implementação do protótipo, após todas as ações que foram executadas no plano de ação, a empresa está tendo uma produtividade de R$5.000 por pessoa ocupada. Então, houve um aumento da produtividade. Esse é o nosso objetivo enquanto programa, enquanto agente local de inovação. Então tenha muita segurança na hora de preencher esses dados. Além de ter muita segurança para preencher, tenha muita segurança também na hora de repassar essa informação para o empresário que você está atendendo. Se você tiver qualquer dúvida, consulte o seu consultor sênior. Ele poderá te assessorar. Foi um prazer estar com você, trazendo algumas boas práticas na aplicação dessa metodologia. E se você quer deixar o seu comentário, quer deixar o seu feedback, quer fazer a sua avaliação, deixa eu deixar meu roteiro de entrevista aqui para vocês através desse QR Code do Google Forms. Você vai acessar esse QR Code e deixar a sua avaliação lá, ó. Tá vendo? Talvez esse vídeo é até um protótipo e você não sabe. E aqui tá o meu roteiro de entrevista. Gente, um beijo para todos, fiquem todos com Deus e sucesso, bom trabalho, não deixe de trabalhar nem de estudar.